Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 24 de setembro. Agora na Espanha, 11 horas e 30 minutos. No Brasil, 6h30 da manhã. Vocês vejam que mesmo com essa mega atração do DXY ontem chegou a fazer a máxima em 113,22, que é o índice que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra libras esterlinas, euros, francos suíços, ienes japoneses. Inclusive o Banco Central japonês interveio no mercado Forex, tentando defender o iene contra o dólar, mas o fato é que a gente está alcançando esses cumes aqui pós 11 de setembro de 2001, ou seja, a gente está buscando esses topos aqui pós 11 de setembro de 2001, ou seja, já isso aqui vai cair igual uma jaca e vai buscar o centro gravitacional da nuvem no semanal e vai voltar para 102. Quando esse 113 aqui do DXY voltar para 102, vocês podem ter certeza que a BTC vai se livrar dessa cunha triangular e vai explodir para buscar essa camada congestional aqui no patamar de 30 mil. Então, mesmo com toda essa volatilidade imposta pela movimentação do DXY, a gente abriu mais um candle comprador agora nesse sábado. Ontem, sexta-feira, dia 23, a gente já tinha ostentado um candle comprador que defendeu de forma épica a base, a aresta inferior dessa cunha triangular. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente consegue visualizar com muito mais clareza essa movimentação. Vocês vejam que depois de lamber a lower aqui, chegou a ameaçar um esgarçamento. A gente promoveu o candle comprador de ontem. Agora a gente desenha mais um candle comprador hoje. Tudo bem que é um doji, mas é comprador. E já abre espaço e pavimenta o caminho para, na esteira do esgotamento do final de semana, e com a fadiga do DXY, que com certeza vai encontrar um ponto de inflexão, porque bancos centrais do G7 já estão se movimentando para defender as respectivas divisas contra o dólar norte-americano. Isso aqui vai impor o estresse da aresta superior dessa cunha triangular que se confunde com a base da nuvem. Se o DXY cair forte, aí vocês não tenham dúvida de que a BTC vai buscar essa camada congestional aqui em 30 mil. No gráfico das VWAPs, segue totalmente vigente a nossa cunha triangular, que vai redundar numa explosão para buscar a VWAP anual, que se confunde com a base dessa camada congestional aqui, no patamar de 29. No intraday, a BTC está didática. Aqui agora, há poucos minutos, a gente abriu dois candles aqui com corpos reais para baixo da lower. Eu ofertei um sinal agora e fechou rapidamente. Enfim, gente, a BTC segue acumulando, tá me surpreendendo positivamente, porque com essa tração bizarra e brutal do DXY, alcançando esses cumes aqui, pós 11 de setembro de 2001, ou seja, a gente está indo para as máximas de 2 décadas. Isso é outra movimentação absolutamente excepcional. É uma série de movimentações absolutamente excepcionais. É uma confluência de fenômenos absolutamente excepcionais que, na minha leitura, está desenhando um mega fundo que vai acabar explodindo como numa camisa de força, onde não há mais como represar a movimentação da BTC. Esse triângulo vai explodir forte em direção a 30 mil dólares. Na seara fática, a Coinbase é processada novamente em 350 milhões de dólares por uso de tecnologia patenteada. A Veritasium Capital entrou com uma ação na quinta-feira num tribunal de Delaware, alegando que a Coinbase violou uma patente de transferência de valores ponto a ponto de baixa confiança, segundo eles, patenteado pela empresa Veritasium. Enfim, mais um imbróglio para a Coinbase, que foi acusada de insider trading por parte dos seus funcionários há pouco tempo atrás. Mais uma stablecoin 100% algorítmica perde a paridade com o dólar norte-americano após uma fundação fazer uma doação milionária que desestabilizou o sistema. A stablecoin da Acala, a AUSD, novamente perdeu a paridade. Já tinha suportado um problema anterior e agora padece do mesmo problema.
os devs avisam que vão corrigir a instabilidade. Vamos ver. Eu tenho 2 pés atrás com essas stablecoins 100% algorítmicas depois do crash da Luna UST. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa para falar. O Pentágono agora vai avaliar a ameaça das criptomoedas em relação à segurança nacional norte-americana. O Washington Post tem uma reportagem extensa sobre isso, dizendo que o Pentágono vai mapear criptomoedas que possam eventualmente ameaçar a segurança nacional norte-americana. O artigo é um pouco vago, abstrato demais. É provável que essa iniciativa do Pentágono, o quartel-general das Forças de Segurança norte-americanas, tenha tido origem em algum evento específico, mas isso não está muito claro aqui na reportagem. Vamos ficar de olho nessa movimentação do Pentágono, que me despertou um interesse algo que vai ter ainda consequências. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E mais um gasto bilionário para as forças de defesa norte-americanas. O Pentágono agora assinou um contrato com a Raytheon Technologies, uma gigante aeroespacial, inclusive com o capital aberto na Bolsa de Nova York, e assinou um contrato de quase $1 bilhão, 985 milhões de dólares, para finalizar o seu projeto de mísseis hipersônicos. É mais um resultado da guerra do Putin, que está impondo mais gasto de dinheiro, que por sua vez vai impor mais impressão de dinheiro e que por sua vez vai pressionar a BTC em direção ao nosso target em $1 milhão. E a fadiga do dólar norte-americano impõe a intervenção do Banco Central japonês para defender o iene contra o dólar. Eu avisei aqui no canal que o iene estava nas mínimas de 38 anos. Ontem mesmo, na sexta-feira, chegou na mínima dos últimos 40 e tantos anos. Ou seja, e tudo isso está pressionando aqui o DXY para começar a cair igual uma jaca. Quando houver um engolfamento aqui no semanal, vocês podem ter certeza que o DXY vai buscar a nuvem, como ele sempre faz. Tem uma hora que ele vai engolfar, vai acumular e vai buscar a nuvem. E é isso que ele vai fazer, porque nada sobe para sempre. Enfim, gente, o dólar está acumulando, o DXY está acumulando e a Itália procura um radical pós-fascista. Esse movimento da Europa em direção à direita, um movimento abrupto, a coalizão de direita na Suécia venceu. Agora, amanhã, domingo, os italianos vão entregar a maioria do parlamento para uma coalizão de partidos de direita, que incluem partidos de extrema-direita, que por sua vez inclui essa figura polêmica, que o nome dela é Giorgia Meloni, uma incendiária de 45 anos que não da União Europeia, provavelmente vai ser a líder da situação da coalizão de partidos de direita, que vai vencer muito provavelmente as eleições na Itália amanhã, no próximo domingo. Ou seja, gente, essa guinada abrupta da Europa em direção à direita, alguns países em direção à extrema-direita, tá criando um coquetel muito interessante que vai destruir a União Europeia. Só falta mesmo uma pitada de uma grave crise econômico-social que o Putin está ofertando como um Kinder presentinho que provavelmente vai começar nesse inverno. Lembrando, gente, que essas coalizões de direita que têm vencido eleições na Europa têm, dentro das respectivas coalizões, partidos de extrema-direita. E dentro desses partidos, que pertencem a coalizões que estão vencendo, existem os meninos maluquinhos e as meninas maluquinhas, como a Giorgia Meloni. Ou seja, gente, tudo isso é um grande coquetel para talvez levar o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Fica esse registro nesse cenário apocalíptico, Mad Max, com o Putin ameaçando o Ocidente, com ataques nucleares, a extrema-direita voltando ao poder em vários países da Europa, meninos maluquinhos e meninas maluquinhas assumindo o poder
na Europa Ocidental, ou seja, tudo isso pode levar a BTC mais rapidamente para o nosso alvo em $1 milhão do que a gente, talvez, mais rápido do que a gente eventualmente esteja pensando. Tá bom, pessoal? Se o DXY abrir um engolfamento aqui, vocês podem ter certeza que a BTC vai estressar o bico desse triângulo e explodir em direção a $30 mil, que vai ser a onda 1 dessa nossa sequência ondulacional de Elliott em direção ao patamar lá do all-time high, 69 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.